Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa segunda-feira, último dia de maio, dia 31. Bem, antes da gente iniciar a nossa pauta de hoje, vamos comentar sobre os atos do dia 29, fazer um debate aí em torno de como esses atos foram grandes e a necessidade de se manter nas ruas. Antes disso, você pode aproveitar, já divulgar aí nas suas redes sociais, mandar nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, no Facebook, nos grupos de esquerda, ajudar aqui na divulgação da nossa imprensa, do nosso canal, que é Operário Revolucionário. Além de ajudar na divulgação, você também, companheiro que está nos assistindo, contribua financeiramente com a nossa TV, contribua com super chat, com super stick, ou então tornando-se um membro. Tem várias modalidades aí, tem valores mais baixos, valores um pouquinho mais altos, para quem quer ajudar o crescimento, o desenvolvimento de uma TV independente e operária como a nossa TV. E também peço aí para os companheiros verificar se vocês já estão inscritos. Se não estiverem inscritos, se inscrevam no nosso canal. Isso aí ajuda o desenvolvimento, o crescimento da nossa imprensa. Convide também os amigos, os companheiros de esquerda a se inscrever no nosso canal. Eu sou Isadora Dias, apresento a Reunião de Pauta, que vai ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui na CO TV. Se é a primeira vez que você está conectado, está assistindo a Reunião de Pauta, volte todos os dias para acompanhar o nosso programa, acompanhar o nosso debate matinal. Eu faço o programa junto também com a companheira Marília Garcia, Nina Tenório, e passo aí para as companheiras o meu bom dia. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Reunião de Pauta. E bom dia, Nina, que é a nossa outra apresentadora. Bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo que já está ligado aí na Causa Operária TV. E bom dia para o nosso convidado de quase todos os dias, o companheiro Márcio, direto da Bahia. Bom dia, companheiras. Hoje é uma segunda-feira feliz, hein? Finalmente nós estamos com uma pauta aqui bem alegre, devido aos grandes atos do dia 29. Vamos lá. Bora lá, mas só iniciando com o tema da pandemia, que não é um tema muito feliz, mas eu vou atualizar os companheiros com os dados das últimas 24 horas e umas notícias sobre a vacinação. Bem, aqui no Brasil registramos nessas últimas 24 horas 950 mortes por Covid-19. Segunda-feira, o número sempre é mais baixo por conta da dificuldade das pessoas registrarem as mortes durante o fim de semana. Infelizmente, isso não significa que esteja diminuindo o número de vítimas fatais pela pandemia. Então, com essas 950 mortes nas últimas 24 horas, nós temos 462.902 pessoas que morreram pela pandemia aqui no Brasil. Lembrando que esse número é subnotificado. A gente pode tranquilamente acreditar aí que já foram mais de 500 mil mortes, ou até 3 vezes maior do que isso. Os números de novos contaminados também, na segunda-feira ele é mais baixo, 41.705 casos confirmados nas últimas 24 horas. No total, então, temos no Brasil 16.512.714 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Bem, só para continuar com umas notícias relacionadas à pandemia, no caso da vacina, um estudo realizado em Serrano, uma cidade de São Paulo, mostrou aí a eficiência da vacinação em massa. E indicou aí que 75% de pessoas vacinadas, a pandemia pode já ser controlada. Toda a cidade de 45 mil habitantes foi vacinada, acho que só um número bem pequeno de pessoas não foram vacinadas. O local aí foi usado como estudo mesmo para fazer aí um estudo, né, em relação à eficiência da vacina. A população recebeu 2 doses de Coronavac e quando finalizaram a aplicação das 2 doses, o número de mortes caiu em 95% em Serrano, mostrando aí que
Vejam só, mesmo a Coronavac, que é uma vacina que nós sabemos que ela não tem um alto nível de eficiência, nós temos denunciado aqui na reunião de pauta de que, principalmente para a população mais velha, né, que já foi vacinada, há estudos aí que apontam que 28% desenvolve a imunização, que seria até necessário uma terceira dose, mas mesmo assim, como na cidade todo mundo foi vacinado, a vacina resolveu. E o número também, vejam só, quase 100%. Diminuir em quase 100% o número da morte, né? Mostrando aí que a única saída mesmo para acabar com a pandemia é vacinar toda a população. E como eu apontei, né, a Coronavac nem é a melhor vacina. Nós teríamos aí a possibilidade de vacinar toda a população com uma vacina que é ainda melhor. Tem uma outra notícia que aponta a Sputnik V como a melhor vacina, com 97,6% de eficácia. Esse resultado é o resultado o teste, né? Foram aplicados em 3,2 bilhões de pessoas e provou, né, que foi esse número, tanto que a Sputnik V está gerando aí uma demanda frenética em todo o mundo à procura da Sputnik. Os países que já utilizaram ela são o México, Argentina, Hungria e outros países que estão usando. Então, vejam só, se com a Coronavac vacinaram aí uma cidade toda, diminuir 95%, imagina se nós vacinarmos toda a população brasileira com a Sputnik V, com certeza nós pararíamos de ter que iniciar a reunião de pauta contabilizando aí os números de mortes. Companheiros, passo para vocês. Uma coisa que é bom ser comentada é a questão de que em São Paulo já está registrado aí 3,26 milhões de casos e 111,3 mil óbitos por Covid-19. A gente vê que Serrana aí, mesmo sendo no interior de São Paulo, no resto do estado, não tem essa mesma campanha de vacinação que teve em Serrana. Inclusive, não tem na capital do estado, né, em São Paulo, porque os óbitos e os números de casos só crescem. A gente vê que deu uma diminuída na média, mas mesmo assim o número ainda é alto. E seria necessário, no caso, fazer uma campanha de vacinação, como foi feita aí nessa cidade, em todo o estado, na verdade em todas as outras cidades do país, né? Mas em da mesma forma que foi feita nessa cidade do interior, ser feito também nas outras cidades do estado para poder parar o avanço do coronavírus aqui. O número ainda é muito alto. Eu só queria, rapidinho, corrigir uma informação que eu passei. Eu confundi aqui os números. Eu disse que a eficácia foi provada aí como 97,6% a partir de 3,2 bilhões de pessoas. Na verdade, não é bilhões, são 3,8 milhões de cidadãos russos vacinados, e aí a partir disso provaram-se 97,6%. E esse número de 3,2 bilhões se refere aos 66 países que estão licenciados para receber a Sputnik V. Bem, eu queria comentar aqui sobre a questão da variante indiana. A gente vê aí, em geral, o problema das variantes em geral, né? Quer dizer, conforme o país tem atrasos na vacinação, a gente vê aí que se proliferam diversas variantes aqui no Brasil, né? Por exemplo, a variante indiana já tem 8 casos no Brasil, inclusive considerando
3 estados aqui do Brasil, no Nordeste e no Sudeste. A gente já tem alguns casos, né? É importante colocar isso daí porque é assim que começou o coronavírus, né? Tem que lembrar que o coronavírus começou com um caso em São Paulo, de um cara que veio da Itália e tudo. E agora a gente tem mais de 400 mil mortos. É importante colocar essas questões, né, também, porque a gente sabe que a Coronavac não é efetiva aí para a variante indiana. Vai ser todo mundo que utilizou a Coronavac precisaria aí reforçar com mais uma dose. E além disso, a gente tem a informação que a Coronavac é menos efetiva para idosos, quer dizer, quando aumenta a idade da pessoa que tomou a Coronavac, a gente vê aí que a imunização da pessoa cai aí para limites inferiores a 50%, quer dizer, entre 40%, 30%, chega a 30% e a 20 e poucos por cento de imunização. Então, a gente vê aí que, inclusive, os idosos que foram vacinados com a Coronavac precisariam aí ser novamente vacinados com outras vacinas. Isso é uma questão interessante, né? Passar aí a bola para os companheiros. Eu vou trazer aqui, né, os números de São Félix do Coríbe, porque é uma cidade pequena, aí a gente vê como os números são gigantes em nível nacional, não é? Em São Félix, nós tivemos 3 dias seguidos de mortes. Uma pessoa morreu a cada dia. Eu tenho até aí a propaganda da própria prefeitura, né? Onde ela coloca no dia 27 teve um. Essa aí no dia 27 teve um, no dia 28 teve outro, no dia 29 teve outro. E aí, a contagem geral, a tabela geral da prefeitura, a soma total dos mortos já passa de 20 na própria soma, na tabela da prefeitura. E na propaganda nós estamos com 19. Isso mostra que os números estão escondidos de nós, né? Muito mais gente morreu em São Félix, uma cidade minúscula, de 15 mil habitantes. O prefeito, ele é um genocida. É bom citar isso daqui, porque o pessoal fica colocando a culpa de Bolsonaro apenas. Você tem todo um conluio aí entre Bolsonaro, governos estaduais e prefeituras. A prefeitura de São Félix, o prefeito de São Félix entra no rol dos assassinos, né? 20 pessoas, oficialmente pela prefeitura, já morreu de coronavírus. Aí tem os números aí do dia 27, né? 17 mortos. A gente passa a próxima propaganda, produção. Aí do dia 28, aí nós temos 18 mortos. Aí você vem para outra propaganda, né? Do dia 29, nós temos 19 mortos. Só se você... Aí tem a tabela geral da prefeitura, que eu coloquei aí, quem tiver... Se você somar aí a coluna dos óbitos, nós estamos com 20. Quer dizer que a própria prefeitura, ela já tem uma contradição nos próprios números que ela mostra, né? Quer dizer que é muito mais gente. A situação está gravíssima nas cidades pequenas, ainda mais cidades pobres que nem São Félix, que nada é feito. Nada. Não tem nem distribuição de alimentação para a população. Com o agravamento da pandemia aí, o que sobra para a população de São Félix é morrer. A única coisa que está sendo colocada para garantir o povo de São Félix, a única garantia que o povo de São Félix tem é a morte. Mais nada, nenhum tipo de garantia tem. Nada é feito e nada será feito de acordo com as próprias palavras do prefeito, que acha um absurdo ter que gastar dinheiro para garantir a vida do povo de São Félix. Exato, Márcio. Bem, encerrando o tema sobre a pandemia, podemos agora partir então para um tema mais animador, os atos do dia 29, que não foram simples atos, foram atos grandiosos e inúmeras cidades do Brasil. Há números aí apontando que tiveram manifestações em 23 cidades, 223 cidades, incluindo no exterior. Isso mostra não só uma tendência de mobilização, mas que as mobilizações já começaram enormes, né? Nós estávamos comentando aqui antes do reunião iniciar que não foi só que todo mundo quer se manifestar, ninguém aguenta mais o governo Bolsonaro, mas é que muita gente esteve nas ruas
E vejam só, nós estamos na situação da pandemia, a gente sabe que algumas pessoas de fato não podem sair de casa, outras ainda estão com muito receio da questão do vírus e se contaminar. Então, imagina, né? Se a gente não tivesse toda essa situação da pandemia, o tamanho que seria esses atos. Inclusive, eu vi fotos assim, de lugares que a gente nem imagina, né? Nem esperava que poderia ter ato. Aqui em São Paulo, em Ilhabela, vi fotos de manifestações e não era assim, uma manifestação pequena, era uma manifestação significativa. Então a gente viu aí essa tendência à mobilização, algo muito necessário, né, para a gente avançar aí contra o governo bolsonarista, expulsar a direita das ruas. Eu acho que essa demonstração da esquerda nas ruas é fundamental aí para mostrar a força da população, expulsar a direita das ruas, que durante esse período da pandemia aproveitou aí a paralisação da esquerda para monopolizar as ruas. Então é uma vitória grandiosa para os setores populares, para as bases dos movimentos, dos partidos que estavam aí pedindo por manifestação, e também destacar, né, que é uma grande vitória da política, do PCO, da militância, da direção do PCO, que durante a pandemia, durante a quarentena, fez aí uma luta incansável de convocar as ruas, em se fazer presente, mesmo que sozinhos, mas estar nas ruas, fazer aí a propaganda da necessidade de combater a direita, combater o governo bolsonarista nas ruas. E a gente vê a mudança que o nosso ato, nosso 1º de maio causou, né? Antes a gente ouvia declarações, o próprio Guilherme Boulos disse, né, que só poderíamos sair para as ruas quando acabasse a pandemia, que a gente não, se continuasse dentro de casa, a gente ia ficar por muito tempo mesmo esperando esse fim da pandemia. E aí, após o nosso 1º de maio, a pressão contra essa paralisação, a pressão vinda das bases, né, da militância, foi tão grande que até mesmo o Guilherme Boulos foi lá para o ato, falou no carro de som, outras lideranças, e aproveitando, né, todo esse ânimo da população, temos que manter as manifestações, manter aí as reivindicações pela vacinação, todas as reivindicações que a gente viu lá nos atos, né, muita reivindicação em relação à educação, contra o genocídio no Brasil, e precisamos aí nos manter nas ruas. Vontade a gente viu que tem, né, pessoal? Exatamente, né? Eu acho que é importante destacar, né? Segundo a gente viu a colocação ali do Rui no meio dos atos, que ele fez uma análise na nossa transmissão, na nossa cobertura dos atos, ele falou ali que os atos, essas manifestações, elas começaram já num patamar mais elevado do que as manifestações do golpe, né? Quer dizer, as manifestações contra o golpe, elas demoraram vários atos para atingirem um patamar semelhante ao que foi atingido aqui nas manifestações do dia 29. E a gente viu aí que, inclusive, uma série de cidades tiveram manifestações grandes, né? Quer dizer, até cidades relativamente pequenas tiveram manifestações grandes. Quer dizer, a gente vê aí que, de fato, tem uma crise muito grande. Isso mostra um acerto do nosso partido, que falava aí que tinha uma enorme tendência de mobilização. E essa tendência de mobilização está expressa aí nesses atos enormes que foram realizados no dia 29, né? E a tendência é que essas manifestações cresçam, inclusive, conforme a gente faça uma série de outros atos, né? Quer dizer, conforme a gente faça de fato, toda uma jornada de lutas, né? A gente deve ter atos maiores, cada vez mais, atos mais grandes, né? Aí nas ruas. Quer dizer, a luta contra o governo Bolsonaro, ela foi colocada nas ruas, né? A gente vê aí que todos os atos eram pelo Fora Bolsonaro,
todos os atos gritavam fora Bolsonaro, mandavam o Bolsonaro tomar naquele lugar e tudo mais. Isso era uma palavra de ordem clara de todos os atos. A gente também viu aí que, quer dizer, a questão, o governo Bolsonaro, ele, dessa forma, a gente vê que há uma modificação na situação política, né? Conforme essa quantidade de pessoas saem às ruas, a gente vê aí que a própria política da burguesia deve ser alterada, porque a gente sabe que a burguesia pressiona o Bolsonaro conforme essa pressão não surta efeito direto na própria população. Mas com atos nesse tamanho, a burguesia não tem mais tanta margem de manobra para pressionar o próprio Bolsonaro, quer dizer, tentar encontrar uma terceira via, e a tendência é que eles optem pelo próprio Bolsonaro mais cedo. Isso, contanto que a pressão, a burguesia não deve pressionar tanto mais o Bolsonaro, porque a pressão já vem das ruas, né? Quer dizer, é importante colocar isso daí, né? Uma outra coisa que é importante falar, né, é a questão da própria luta da esquerda, né? A gente via aí que a esquerda ela estava numa situação complicada, né, numa situação aí vulnerável para os ataques da direita, contanto que a gente viu aí passar a boiada no meio da pandemia, no momento em que a política do fica em casa estava ativa, mas esses atos acabaram de enterrar a política do fica em casa, que é uma questão essencial. Quer dizer, mesmo que a esquerda agora decida boicotar todos os outros atos, a gente vai ver aí que a política do fica em casa ainda assim foi enterrada, porque nos próprios partidos a situação política também se alterou, né? Quer dizer, depois de ver esses atos enormes que mostram de fato que as pessoas querem sair às ruas e que dá para sair às ruas, não dá para voltar atrás, né? Quer dizer, não dá para falar que não dá para mobilizar, não dá para lutar e tudo mais, que as pessoas não querem lutar no meio da pandemia, não dá para falar nada disso. Na verdade, o que tem que falar é que esses atos expressam a enorme crise social que a gente está vivendo e que as pessoas querem sair às ruas. Só que em São Paulo a gente teve mais de 7 quarteirões aí de atos na Avenida Paulista. Quer dizer, é uma situação ali que mostra que a situação é uma crise muito grande. Quer dizer, é necessário manter a mobilização, é necessário chamar novos atos. O nosso partido já está chamando o ato para o dia 3 de julho, e a gente vai realizar aí, deve realizar o maior número de atos possível. Eu queria falar um negócio interessante, que é o seguinte, mesmo após os atos, né, que a gente viu que foram atos grandes, expressivos e tal, a gente continuou no domingo, como de costume, fazendo os nossos mutirões, né? É um negócio assim, para dizer mesmo, para a gente continuar nas ruas. É o que nós devemos fazer agora, depois desses atos, né? A gente não pode fazer um ato e por ele ter sido grande, ficar por isso mesmo. A gente fez os mutirões no domingo, vai continuar fazendo atividades durante a semana, mobilizando, panfletando, chamando inclusive para o próximo ato, no dia 3 de julho, um ato que, de acordo, se for levar em consideração um ato posterior a esse daqui, que já foi muito grande, a tendência é que ele seja ainda maior, né? Então, é interessante, porque a gente viu, por exemplo, na Avenida Paulista, que o pessoal estava com adesão ainda maior aos nossos materiais, à nossa política, chegava, pegava o adesivo do Fora Bolsonaro, colava no corpo todo, ou colava na testa, saía andando por aí, todo cheio de adesivo do Fora Bolsonaro. A adesão ficou ainda maior à política que a gente está levando para as ruas, porque o pessoal foi para os atos, o pessoal viu que era possível, sim, se manifestar, que era muito possível, que é o necessário, inclusive, viu que dá para a gente mobilizar bastante gente, porque tem um pessoal ainda que fala,
mas o povo não vai querer ir pra rua, pipipi, popopó. Mas aí tu viu que o povo tava na rua. A única coisa que estava segurando até o momento eram as próprias lideranças desses partidos, e que a partir do momento que foi deliberado com outras organizações teria ato, a base se mandou para a rua, não pensou duas vezes, foi para os atos, estava lá. O bloco do PCO, é importante falar, nesses atos estava muito bonito, muito animado, a bateria, gritando palavra de ordem, com a nossa faixa lá de 300 metros quadrados do Fora Bolsonaro, isso em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente viu as fotos do pessoal chutando a cabeça do Bolsonaro, teve canto que o pessoal tacou fogo em boneco do Bolsonaro. Então o pessoal tá bem, não tá muito amigável, querendo muito papo com o Bolsonaro, não. Esses atos aí mostraram isso. O Márcio tá falando... Companheiro Márcio, quer comentar? Eu gostaria de falar uma coisa interessante que o companheiro Rui colocou na primeira avaliação durante a transmissão ao vivo dos atos, né? E bastou a esquerda, né? Até a própria Nina colocou aí, bastou a esquerda chamar, né? Chamar de forma unitária os partidos, os movimentos, as diversas organizações de esquerda no Brasil. Elas chamaram o ato, né? Elas chamaram o ato e as pessoas aceitaram o chamado e as ruas estavam lotadas, né? O ato em Salvador, por exemplo, que é grande também, bem grande, né? Que eu ia do começo ao fim do ato, assim, você via que era quilômetro de distância, né? E o ato do Rio de Janeiro também, como foi falado, o de São Paulo nem se diz, né? Aquelas imagens, tem aquele vídeo aéreo assim, espetacular. Então, assim, bastou a esquerda tirar o pijama fedido, né? Guardar o pijama, colocar uma camisa vermelha, luto. Tá passando aí o vídeo aí, ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa gigante. Isso é o povo, né? Você vê que é o primeiro ato que foi chamado unificadamente, né? Imagina os próximos. Agora cabe a nossa pressão, cabe a base continuar e a esquerda não pode sair mais da rua, né? Você vê que a partir desse ato aí, você não vai ver direita na Paulista. Se houver outro ato sábado de novo, vai estar tão grande. E aí nosso trabalho vai ser o trabalho de fazer outro ato gigante também daqui a um mês, né? No dia 3. Só que até lá vão ter atos, vão ter atividades, como esse domingo, por exemplo, no Brasil inteiro estávamos nas ruas, né? Todo domingo, onde a gente tem um comitê de luta, nós estávamos batendo de porta em porta, estávamos em uma feira, estávamos em uma praça, já nessa tendência permanente de mobilização da população. O povo pobre quer lutar. O povo pobre só estava esperando as suas direções convocarem. E a direção convocou. Não convocou com o empenho que deveria, né? Aqui, por exemplo, em Salvador, não tinha carro de som do PT, não tinha carro de som do PCdoB, não tinha carro de som de nenhum sindicato convocando o povo diariamente na rua. Imagina, se botar carro de som em cada bairro de São Paulo, cada bairro do Rio de Janeiro, um carro de som, com a esquerda convocando ato. Esse ato aí vai ser minúsculo, se a esquerda se empenhar e fazer uma convocação séria, real. E a gente vai ver aqui, como foi falado pelo companheiro Rui, nós vamos ver um novo fora-colo, mais um novo fora-colo popular, mais rebelde, né? Uma coisa gigante, e o governo Bolsonaro vai cair, e pode ser nesse próprio mês agora de junho. Depende da esquerda convocar o povo para a rua de forma unificada, como fez dessa vez, e fez corretamente. E nosso partido está de parabéns, que vem insistindo nisso desde antes de Bolsonaro ganhar, desde o golpe inteiro, né? Mas vamos falar, essa nova campanha pelo Fora Bolsonaro foi antes das eleições acontecerem, nós estávamos chamando o povo para a rua, chamando a esquerda a chamar o povo para a rua para derrubar Bolsonaro, antes dele tomar posse. Certo. Eu gostaria de fazer um outro comentário em relação aos tamanhos dos atos. Lendo umas matérias da própria imprensa burguesa, dá para perceber que tanto a direita quanto a própria esquerda não esperava esses tamanhos de ato. Tanto que tem companheiros comentando aqui no chat, né, falando que o PCO mostrou a política correta,
e que nós sabíamos que tinha uma tendência à mobilização muito grande. Tanto que nós, apesar aí de fato, constatar que os atos foram muito grandes, não é nenhuma surpresa para a gente, que já estava nas ruas por todo esse período, fazendo um trabalho de mobilização, a gente via que tinha tendência à mobilização. Inclusive, nós sabíamos aí que dentro dos partidos, dentro das organizações, era crescente a crise em relação a essa política do fica em casa. Ninguém estava mais aguentando live, ninguém mais queria live, e nós sabíamos que teve partidos, organizações que estavam impedindo mesmo a sua base de ir para as ruas. Nós recebemos aí informes que teve grupos que falaram que não era para ir nos atos, que não era o momento, que não podia, não era para ir nos atos do PCO. Então, tipo, tinha todo uma força aí segurando essas manifestações. E aí, quando as lideranças de esquerda resolveram tirar o pijama, e como o Márcio colocou, a convocação, ela foi tímida. Os partidos mesmo, eu também acho que tinha pouca presença dos partidos. Aqui em São Paulo mesmo, no carro de som, a única bandeira de partido era do PCO. Os outros partidos não se colocaram presentes mesmo nos atos. Então, se isso acontecer, e a tendência é que aconteça, né, que a mobilização aumente, a gente vai ver muito mais pessoas nas ruas, muitos mais cidades com atos. Só nessa primeira vez já tiveram 223 cidades que registraram manifestações. Imagina aí se a esquerda ver que para a gente derrubar o Bolsonaro é só querer. Não tem essa de ficar precisando esperar para 2022, ficar esperando o CPI. Não tem essa. Se colocar a população na rua, a gente vai conseguir esse fora Bolsonaro. E um fora Bolsonaro popular, do jeito que a gente tinha falado que precisava ser. Com a população mobilizada nas ruas, para que a população também defina a situação política. Porque aí todo mundo fala, né, mas se derrubar o Bolsonaro, entra o Mourão. Se derrubar o Bolsonaro nas ruas, com milhões nas ruas, com os movimentos de esquerda organizados, com um programa e reivindicações claras contra todo o golpismo, os militares, a gente não precisa se preocupar com o Mourão, porque vai ser uma vitória contra o golpe, contra os militares. E a gente vê que é só a esquerda querer fazer isso, se mobilizar, chamar o pessoal, e como o Rui colocou também na análise, que se as organizações não chamarem, os outros partidos não chamarem, nós do PCO vamos chamar, aliás, nós já estamos chamando, 3 de julho nós já temos o nosso ato marcado, e nós já iniciamos um intenso trabalho de convocação, vamos convocar os setores operários, fazer campanha com os Correios, nas fábricas, e se a esquerda não atender o chamado, a população, a gente viu, a população quer ir para as ruas, e nós chamaremos para ir conosco. Bem, eu não sei se os companheiros querem comentar mais algumas coisas sobre isso, mas eu gostaria de destacar o caso de repressão em Recife. Tudo bem? Nós vimos, né, que no sábado a manifestação pacífica dos manifestantes em Recife foi brutalmente reprimida pela polícia do Paulo Câmara, do PSB. Apesar dele falar que não tem nada a ver com isso, que ele não se responsabiliza. Parece assim, a polícia é coordenada por um alienígena, né? Não é pelo governo pernambucano. E ele já se colocou aí falando que foi contrário, que não tinha nada a ver, não sabia. Imagina, a sua sai para reprimir uma manifestação e você não sabe, né? Que esquisito, né? Mas, enfim, a gente viu que essa repressão brutal contra a manifestação pacífica, ela rendeu já 2 homens que foram atingidos nos olhos por bala de borracha e eles ficaram cegos. E, assim, a imprensa tem destacado, né, que esses 2 homens, eles nem estavam na manifestação. Não sei se, enfim, meio que tipo, não estavam na manifestação, não mereciam ter levado bala de borracha, mas, independente disso, mostra a brutalidade da polícia contra a população. E é isso que é o serviço da polícia. Se a gente tem uma polícia
sanguinária, repressiva como é de hoje, se você está em ato, se você não está em ato, não importa, você pode estar lá e receber. Nesse caso, foi uma bala de borracha, né? A gente sabe que, enfim, a polícia em manifestações também pode partir aí para uma repressão com armas letais. E, enfim, esses dois homens ficaram cegos, em todo um dano aí para esses dois homens. Também gostaria de destacar que eu acho que não é por acaso que eles foram atingidos nos olhos. A gente viu que essa tática da polícia começou a ser usada no Chile. Lá já são centenas de manifestantes que ficaram cegos, porque agora a polícia atira para acertar nos olhos com bala de borracha, que é uma arma aí que não é letal, né? Geralmente ela é usada mesmo só para machucar bastante, expulsar o pessoal, mas mirar para atingir no olho mostra o aumento da brutalidade da polícia contra a população e principalmente contra os manifestantes, né? Nesse caso eles nem eram manifestantes, mas, enfim, a polícia atirou com certeza diretamente para acertar nos olhos das pessoas. É de fato um negócio muito, muito brutal. A gente viu em diversas manifestações, acho, principalmente no Chile, que isso estava acontecendo bastante, né? Da polícia atirar nos olhos do pessoal. O pessoal começou a fazer, inclusive, protestos, né? Com coisas nos olhos, porque a polícia tirar nos olhos do pessoal, o pessoal saindo cego dos atos. Isso daí, de fato, não é por acaso. E a polícia já vai direcionada a isso, né? A machucar, a ferir, deixar o pessoal cego. Você via os vídeos dos atos em Recife, era um negócio super bizarro, porque eles chegavam, se organizaram assim, a polícia, iam chegando, avançando assim, jogando bomba e tentando avançar para o ato. Não tava nem ninguém na hora que eles começaram, na parte que eles começaram, mas eles iam avançando de levinho, já jogando bomba para abrir o caminho. Parece até, assim, é um negócio muito ridículo. Os caras vão lá, saem abrindo espaço, jogando bomba, e porque eles sabem também que... E porque eles têm também medo da população, porque senão eles não iam estar tudo acanhado aí atrás desses... Parecia uma super operação com pessoas super perigosas, só que era a galera num protesto, tranquilo, gritando fora Bolsonaro, não estava fazendo nada de errado. E a polícia chegou lá, empurrando atrás de um monte de escudo, tacando bomba no pessoal para machucar de longe, né? E o cara do PSB falar que não tem nada a ver com isso é um negócio que não tem a menor ligação com a realidade. É impossível que um governador não tenha absolutamente nada a ver com a repressão realizada pela polícia dentro do estado que ele governa. É absurdo. Você está falando muda. Tá perguntando se alguém queria comentar mais alguma coisa, senão vou também já destacar os comentários no chat. Tudo bem? Bom, desejar um bom dia para o pessoal que está aqui. Silva Mirro, Carlos Adustos, Clenilza Panato, nossa companheira, Pedro Brandão, Ângela Ângel, Ana Matos, Cecília Maria, Paulo Amaro Ferreira. Ele comentou: os atos de ontem comprovam novamente que o PCO sempre esteve certo em relação à tendência de manifestações no país. O companheiro Arnaldo Ricardo também comenta: bom dia, PCO arrastou a esquerda para a rua. Pelo menos o povo que queria ir e as lideranças não deixavam. Angelina Silva também está aqui, fora Bolsovírus genocida. Jane Lorena, companheira Bia Simonassi, Regina Marques Pailin, bom dia, compas, parabéns ao PCO pela condução da proposta do povo nas ruas. Viva a luta do PCO e do povo. Ângela Ângel, Cecília Maria, muito obrigada pelo super sticker. Temos também aqui companheira Teresina Assunção, Eliana Maria, Ruth Pride também está aqui, o companheiro, muito bom dia, Rodolfo Filho, Felipe Brasil, outro super sticker, acho que não, quem mais? Duarte,
Bom dia, companheiro. Maria José Fernandes, viva o PCO, ela comentou. E é isso aí, os companheiros destacaram, né, que a política certeira do PCO. Muito obrigada aos companheiros. Bem, mais algum comentário? Senão, já encerramos. Acho que é isso. Um bom dia a todo mundo. Bom Valeu, dia, gente. muito obrigada. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau, gente.